Então, sem demoras, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, e vamos ler Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Então, Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Amém? E com essa mensagem nós finalizamos essa série de mensagens a respeito da volta de Cristo, sinais da volta de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu me humilho na Tua presença, peço que o Senhor me encha da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito Santo, para que eu possa transmitir essa reflexão de uma maneira prática, compreensível para cada um dos meus irmãos. E abençoo esta igreja que o Senhor plantou neste bairro, cada vida que está aqui. Oro para que seja uma manhã de edificação, de exortação, de consolo, uma manhã de transformação através da Tua palavra. Libera os Teus anjos, cerca este lugar, neutraliza, Senhor, todos os dardos inflamados do maligno, para que os nossos pensamentos nesse momento estejam firmes e concentrados no Senhor, na Tua palavra e na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, como eu falei, irmãos, hoje nós vamos concluir a série de mensagens sobre os sinais da volta de Jesus. Na primeira mensagem do mês, nós falamos sobre Mateus capítulo 24, onde Jesus inicia o seu sermão profético, falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e os sinais que antecederiam a sua segunda vinda e o fim de todas as coisas. Então hoje nós vamos analisar o fim do sermão profético de Jesus. Nós vamos falar sobre essa parábola conhecida como a parábola das ovelhas e dos bodes. E essa parábola foi a última história de Jesus contada e relatada nos evangelhos, ou pelo menos aqui no evangelho de Mateus. Então, com essas palavras, Jesus ele põe fim ao seu sermão profético, e é uma palavra que aponta para o juízo final. Então hoje nós vamos falar a respeito do juízo
final. Mas antes de iniciar a mensagem, eu gostaria aqui de abrir um parênteses, né? Eu sei que quando nós falamos sobre assuntos como esse, muitos pensam assim, por que estudar sobre isso? Por que falar sobre volta de Jesus? Por que falar sobre escatologia, sobre profecias a respeito do fim? O que importa é nós estarmos preparados. Mas, queridos, é exatamente nós falarmos sobre isso, estudarmos sobre isso, nós analisarmos o que a Bíblia fala sobre isso, que faz com que estejamos preparados. Por isso, uma boa parte dos ensinos de Jesus foi sobre isso. Por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles também falaram sobre a vinda do Senhor. E existe uma bem-aventurança para aqueles que leem e para aqueles que guardam essas palavras e essas profecias. Por exemplo, lá em Apocalipse, existe um versículo que diz exatamente isso: bem-aventurados os que leem e os que guardam as palavras descritas nesse livro. Então nós somos bem-aventurados se nós estudarmos assuntos a respeito da segunda vinda do Senhor. E dessa forma, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o juízo final. E eu acho, isso aqui é um achismo meu, que aqui na nossa igreja eu nunca ouvi nada sobre esse assunto. Pelo menos eu não me lembro, eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de ter ouvido uma mensagem a respeito do juízo final. E esse é um assunto que faz parte dos fundamentos, dos princípios elementares da doutrina do Senhor Jesus. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2, ali fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, os rudimentos, os primeiros fundamentos da fé cristã. E ali diz que os fundamentos da fé cristã são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre os batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo final. Então, a base da fé cristã começa com arrependimento. A primeira mensagem dos evangelhos, tanto de João Batista, quanto de Jesus, quanto dos apóstolos, foi arrependei-vos, arrependimento. Segunda coisa que é base da nossa fé, a própria fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer saber como ser salvo, eu preciso ter passado pelo arrependimento, e eu preciso crer na obra redentora do Senhor Jesus. Aí nós temos o ensino sobre batismos, o batismo nas águas, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, o batismo no corpo, o batismo no fogo, que tem as suas controvérsias, mas existe, o batismo de arrependimento, o batismo de sofrimento. Temos a questão da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, ressurreição de mortos e juízo eterno fazem parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, Então, por exemplo, quando nós falamos do retorno de Jesus, nós sabemos que o retorno de Jesus será precedido da ressurreição dos mortos, não é verdade? Então, quando a última trombeta soar, os mortos em Cristo, eles ressurgirão, eles ressuscitarão primeiro, E aí nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E pós o retorno de Jesus, nós sabemos que haverá um momento em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nós, graças a Deus, e espero que você também, esteja diante do tribunal para receber galardão. Mas a Bíblia fala do tribunal ali do trono branco, onde Jesus vai julgar todas as nações da terra, ou seja, é o juízo final. Então vejam que o juízo final faz parte dos rudimentos, dos primeiros princípios da doutrina de Cristo. Ou seja, é o gugu dadá da fé cristã. É leite espiritual. O que eu vou trazer para vocês aqui é leitinho. Não é churrasco não, não é picanha não. É leite espiritual, é alimento para beber. Quando uma pessoa se converte, ela já deve saber que um dia ela vai comparecer perante um tribunal, e um dia Jesus voltará para julgar todas as nações. Eu posso ouvir um amém, queridos? Isso não deve pôr medo em você não, Isso aí deve te animar, porque essa é a nossa maior esperança e a nossa maior expectação. É claro que isso deve gerar um temor no nosso coração, para que vivamos em santidade, para que vigiemos, para que perseveremos, para que oremos por aquelas pessoas que nós amamos
e que ainda não tiveram um encontro com a graça do Senhor, isso sim, mas nós não devemos temer esse dia, nós devemos esperar por ele. E dito isso, então vamos expor essa parábola para vocês. Eu quero começar, como eu tenho feito na maioria das mensagens, com o primeiro versículo, versículo 31 de Mateus 25, que diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então vejam que quando o Senhor voltar, ele se assentará no trono da sua glória. Ou seja, ele voltará como rei. Amém? Cutuca o irmão do seu lado e fala assim, ó, Jesus voltará como rei. Como rei. Por quê? Porque na primeira vinda do Senhor, ele veio humilde. Ele veio como servo, ele nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, teve uma vida simples, como diz Paulo na carta aos Filipenses, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então na sua primeira vinda, Jesus veio como servo, porém, ele voltará como rei dos reis e senhor dos senhores. Eu posso ouvir um amém? Então ele vem no seu trono de glória. Por exemplo, na visão que João teve da vinda do Senhor descrita no Apocalipse, olha só o que ele diz. Vamos ler aqui Apocalipse 19, de 11 a 16. É tremendo esse texto, ó. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então quando o Senhor Jesus voltar, será de maneira gloriosa, será como rei e juiz de toda a terra, para estabelecer uma monarquia absolutista, ou seja, onde o rei tem poder não só de governar, mas de julgar também. Isso é uma monarquia absolutista. Por exemplo, Salomão, quantos lembram aqui da história do rei Salomão? Ele era rei, mas ele tinha o poder de julgar também. Lembram daquela história onde duas mulheres prostitutas que moravam numa mesma casa, tinham bebês da mesma idade, e durante a madrugada uma delas deita, rola em cima do bebê e sufoca o bebê dela. E quando ela acorda de madrugada, o bebê dela estava morto. Então o que ela fez? Ela com astúcia trocou o bebê dela morto pelo bebê vivo da companheira. E aí quando elas acordaram pela manhã, a outra olhou e disse, não, esse bebê morto não é meu. E começou uma discussão entre as duas. O bebê vivo é meu, o bebê vivo é meu. Levaram isso para o rei Salomão. E o rei Salomão com sabedoria julgou a causa. E ele ouviu a questão das duas mulheres e disse assim, não, então pega o bebê vivo, corta o bebê vivo no meio, dá metade para uma, metade para outra, está resolvida a questão. E aí a mãe verdadeira disse, não, deixa o bebê vivo com a minha companheira, eu prefiro ele vivo. E a outra disse, não, corta no meio mesmo. E nesse momento, então, Salomão deu o veredito. Disse, a mãe verdadeira é a que quer o bebê vivo. Ou seja, ele era rei, mas ele tinha o poder de julgar. Então isso é uma monarquia absolutista, onde o rei tinha o poder de julgar, legislar, invocando a mera vontade do soberano. Então assim Jesus voltará. Ele voltará agora não mais como servo, não mais como uma pessoa humilde, mas ele voltará de maneira gloriosa para julgar, para reinar sobre as nações da terra. E continuando, versículos 22 e 23. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
Então aqui é interessante, queridos, porque nós temos uma figura do pastor separando as ovelhas dos bodes. Eu não sei se você sabe, talvez não faça parte ou não faz parte da nossa realidade isso aqui, mas Jesus estava falando para pessoas que entendiam o que ele estava dizendo. Por quê? Como é que funcionava essa questão na época? Um pastor de ovelhas, então ele tinha ali no seu rebanho as ovelhas e alguns bodes também, né? Vamos pensar dessa maneira. E ele tirava esses animais do aprisco e levava para os campos, para que esses animais pudessem pastar. Quando eles estavam retornando para o aprisco, o pastor ficava na porta do aprisco, exatamente na entrada. E ele pegava a sua vara, o seu cajado, e com uma pancadinha nas ovelhas e nos bodes, ele dirigia as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Então eles sabiam para onde ir, dava uma pancadinha e pancadinha para a esquerda. Então ele separava no aprisco as ovelhas dos bodes com o seu cajado com uma pancadinha. E nós sabemos que as ovelhas são animais dóceis, suaves, obedientes, que conhecem a voz do pastor. Já os bodes são animais destruidores. Diz que eles devastam campos e arbustos, deixando colinas inteiramente desnudas de vegetação. São animais obstinados e mal cheirosos. Inclusive, você deve saber que o bode é uma figura do satanismo, né? Se você pesquisar na internet, por exemplo, Bafomé. Bafomé é uma figura satânica, né, de um deus pagão que tem um corpo de ser humano, né, tipo um corpo de mulher, porque tem seios, enfim, e a cabeça é uma cabeça de bode. Então o bode, ele sempre foi um símbolo do mal, um símbolo de pecado, e a ovelha um símbolo de obediência e de bondade. Então dessa forma, não preciso nem explicar, né? Que os bodes representam os incrédulos, os descrentes, aqueles que rejeitaram a mensagem da graça de Deus, os obstinados que viveram a sua maneira, que negaram Cristo, negaram a sua mensagem, esses estarão à esquerda do Senhor. Já as ovelhas representam os crentes, os que receberam a palavra do Senhor, se arrependeram dos seus pecados, abandonaram a vida de pecado, se santificaram, perseveraram até o fim, crendo no Senhor. Então aqui está claro, né? Então a pergunta para a igreja nessa manhã é: eu sou uma ovelha ou eu sou um bode? Essa é a pergunta. Eu sou parte do grupo das ovelhas ou eu sou parte do grupo dos bodes? E vejam aqui, queridos, que aqui nós temos também uma figura dos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Então o lado direito, nós sabemos, é claro aqui no texto, representa o lado superior, o lado bom, o lado correto, o lado da aprovação. Já o lado esquerdo é uma figura do lado ruim, do lado inferior, do lado incorreto, do lado da reprovação. Na verdade, historicamente, sempre a questão do lado esquerdo foi vista com maus olhos, não é verdade? Por exemplo, os canhoteiros antigamente, eles eram assim tidos como pessoas amaldiçoadas até em algumas culturas, né? O canhoteiro não era visto com bons olhos no passado. Por exemplo, a minha mãe é canhoteira, né? No sentido literal, né? Então ela tem ali habilidades do lado esquerdo, né? Só que ela foi forçada a aprender a escrever com a mão direita. Eles até amarravam os canhoteiros para que eles escrevessem com a mão direita, porque era tido como algo negativo. É o sinistro, né? Quantos aqui lembram das narrações do Januário de Oliveira? Quem acompanhou narrações da década de 90, né? Narrações esportivas, acompanhou os melhores narradores da história, né? Esses narradores de hoje, irmãos, ó, que você acompanha, ó, tudo meia boca, né? Agora, quem ouviu Luciano do Vale, Silvio Luiz no auge, Januário de Oliveira era tremendo, né? Então, Januário de Oliveira, quando um jogador fazia uma jogada bizarra, ele dizia sinistro, muito sinistro, né? Porque sinistro tem a ver com esquerda, com canhoteiro, com uma coisa bizarra. Então, sempre o lado esquerdo na história foi visto como uma coisa negativa. E o lado direito sempre foi visto como algo positivo. O lado considerado o lado da honra e da bênção. Por exemplo, quando Jacó
ele foi abençoar os filhos de José. Jacó estava para morrer. Aí José trouxe os 2 filhos dele, Manassés e Efraim, para que Jacó abençoasse. O que José fez? Jacó estava ali, ele pôs o mais velho do lado direito de Jacó, para Jacó pôr a mão direita, e o mais novo do lado esquerdo, para pôr a mão esquerda. Só que o que Jacó fez? Ele inverteu as mãos. Ele pôs a mão direita sobre o menor e a mão esquerda sobre o maior. José disse: não, pai, porque Jacó já estava meio cego. Não, pai, o mais velho tem que ser mais abençoado aqui, ó, na direita. E ele falou: não, é assim que vai ser, porque ele entendeu que a bênção maior tinha que ir para o menor, como aconteceu com ele, né? Ele não era o primogênito, mas ele foi o que Deus escolheu para dar ali sequência à linhagem de Abraão. Então veja que o lado direito sempre é o lado positivo. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou e ele está sentado à destra de Deus, do lado direito de Deus, não do lado esquerdo. Quando Jesus ressuscitou, ele teve uma experiência com os discípulos, depois de ressurreto ali no mar da Galileia, lembra? Que os discípulos voltaram a pescar, passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Aí quando eles olharam, Jesus estava na praia, aí chegaram até Jesus e Jesus falou: vocês não pegaram nada? Não. Então joguem as redes do lado direito do barco. Do lado direito. E aí eles pegaram 153 grandes peixes. Então dessa forma, nós precisamos estar firmes para que nesse dia estejamos do lado direito do Senhor. Posso ouvir um amém? Então, pastor Peter, no reino de Deus tem direita e esquerda? Acabamos de ver que tem. Nada a ver com política, tá? Não tem nada a ver com política. Mas nós vemos que realmente no reino de Deus, a direita fala de honra, fala de bênção, fala de autoridade, fala de salvação. E o lado esquerdo fala de maldição, de inferno, de pecado, de coisas ruins. A Bíblia é muito clara a respeito disso e nós precisamos ser achados do lado direito do Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Continuando, versículos 34 a 40, ele vai dizendo assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Então aqui nós temos o tema central dessa parábola, que é o amor, que é a prática das boas obras. Se você fizer uma interpretação, talvez assim, superficial desse texto, aqui dá a entender talvez que a salvação se dá pelas boas obras, né? Mas não é isso, queridos, tá? A Bíblia não se contradiz. A Bíblia fala que a salvação é somente pela fé. Sois salvos mediante a fé, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós somos salvos para as boas obras. E as boas obras acompanham aqueles que têm fé. Posso ouvir um amém? Então Tiago ele disse assim, que a fé sem obras é morta, porque a fé tem que ser acompanhada e materializada de obras. Ou seja, mostramos a nossa fé através das nossas obras. Se eu digo que eu tenho fé, que eu creio no Senhor, mas a minha vida prática não demonstra isso, ele está dizendo que a minha fé é morta. Quer ver? Vamos ver os textos que ele fala sobre isso. Ó, Tiago 1,27. Ele diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 2, 14 a 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz e aquentai-vos e fartai-vos,
e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então veja, a fé é demonstrada pelas obras. Agora 1 João 3,17. João disse assim, quem pois tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Então dessa forma, queridos, a salvação, ela sempre foi e sempre será pela fé. Mas a fé, ela precisa produzir um fruto. E esse fruto são as boas obras. Esse fruto é o amor. São as boas obras que nós devemos ter uns para com os outros. Boas obras que Deus preparou de antemão para que andemos nelas. Como diz Efésios 2,10, olha só. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nelas. Ou seja, queridos, nós somos um corpo, amém? Nós somos uma família, aqui nós somos uma família, e nós precisamos nos revestir desse amor. Inclusive eu falei isso no Café dos Novos, né, na sexta-feira fora essa, na passada, que existem alguns tipos de igreja, né? Então existe a igreja que a gente chama de igreja fábrica, a igreja que é ali tipo uma franquia, né? Então todo mundo do mesmo jeito, uniforme, né, tem que seguir aquele padrão, enfim, né? Entra um grupo, sai outro e por aí vai. Existe a igreja festa, né? Só tem festa na igreja, né? O problema da igreja festa é que para manter os irmãos tem que ficar fazendo festa, né? E tem a igreja família, né? E a nossa igreja, nós temos orado e buscado para que seja uma igreja família. E uma família é isso, um sustenta o outro em oração, um se preocupa com o outro, né? Um ajuda o outro, é assim que nós devemos ser, porque essa é a vontade de Deus. É claro que numa família também tem festa, né, irmão? Não é só festa, também tem. Não pode ser a prioridade, mas vai ter festa também. Mas o objetivo é sermos uma família, amém? Como família nós temos que nos preocupar uns com os outros. Então você sabe como estão os seus irmãos, porque às vezes nós pensamos que esse tipo de palavra aqui é só para o pastor, né? Para o pastor que tem o ofício de pastor. Porque na verdade nós temos que entender o seguinte, beleza, nós temos o ofício de pastor aqui, nós somos ordenados pastores. Existe uma responsabilidade sobre isso. Mas muitos aqui talvez sejam pastores. Não um pastor com ofício ordenado, mas com a unção de pastor. Muitos aqui talvez tenham a unção de profeta, a unção de evangelista. E nós temos que pastorear pessoas também no meio do rebanho, né? Então se Deus coloca um irmão, uma pessoa diante de você com necessidade, como diz aqui, vá, você não precisa esperar o pastoreio, você pode visitar, você pode ajudar. Claro, você não conseguindo ou não tendo estrutura, recursos para fazer isso, vamos mobilizar a igreja, como nós já fizemos algumas vezes. Porém, todos nós devemos cumprir com essas palavras do Senhor Jesus Cristo, amém? E nos importar com os pequeninos, glória a Deus. Então eu louvo a Deus porque nós temos tido oportunidades de viver essa palavra, e eu louvo a Deus quando e às vezes que nós temos aproveitado para crescer nisso, amém? Então a exortação nessa manhã é para que a igreja cresça na prática de boas obras. Então saibam, irmãos, prestem atenção, os recursos que Deus coloca nas tuas mãos, você já sabe, primeiro que não são teus, você só está administrando um recurso que não é teu, porque nós não temos nada, nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar desse mundo, tudo é de Deus. Agora esses recursos, claro, parte desses recursos são para o teu sustento, paga as tuas contas, alimenta a tua família, veste a tua família, é para isso sim, né? Agora, outra parte, você pode investir também, não tem problema nenhum, né? Guardar uma outra parte. Mas uma parte você tem que separar para investir no reino de Deus, não é verdade? Quando a Bíblia fala de investimento no reino de Deus, nós pensamos muitas vezes em dízimos e ofertas, né? Mas a Bíblia fala sobre várias coisas. Se você for ver o tanto que a Bíblia fala de finanças, é muito. Fala sobre dízimos, fala sobre ofertas alçadas, fala sobre primícias, fala sobre esmolas.
Então o que é uma esmola? Uma esmola não é simplesmente você dar um trocado ali para uma pessoa que cuidou do seu carro, ou, sei lá, estava ali no sinaleiro, enfim, não. Uma esmola é quando você ajuda uma pessoa necessitada, isso é fazer uma esmola. Quando você ajuda um irmão necessitado, você está fazendo uma esmola. Então, esmola também faz parte da contribuição do reino de Deus. Quando você vê a Bíblia, por exemplo, Cornélio, que foi um homem evangelizado por Pedro, ali no livro de Atos, antes dele conhecer Jesus e a palavra de Deus, a Bíblia diz que as orações dele já tinham chegado diante de Deus, junto com as esmolas dele, porque ele era um homem temente a Deus, que cria nas Escrituras, mas ele não conhecia Jesus, só conhecia o Antigo Testamento, e ele continuamente orava e fazia esmolas, ou seja, parte dos recursos de Cornélio eram entregues para os necessitados. Agora, é claro, aqui, né, irmãos, a gente tem que saber aonde semear, né? Enfim, porque tem pessoas assim que elas estão em dificuldades por irresponsabilidade delas, né? Enfim, então, por exemplo, eu estou em dificuldade porque eu gastei todo o dinheiro do meu salário apostando em casa de apostas, né? Pô, essa pessoa tem que, desculpe, essa pessoa tem que sofrer, tem que passar necessidade, tá? Aí não é esse tipo de situação que você tem que cobrir, tá, irmãos? Tem que cobrir os irmãos que realmente estão em dificuldades, porque estão no momento de desemprego, né, e tal. Porque eu pego pessoas assim, que estão sofrendo hoje, né, porque têm empenhado carro, pegado empréstimo de agiota, porque estão viciados nesse tipo de coisa, irmão, tá? Por favor, irmão, se você quer ficar rico e prosperar, prospere através do trabalho, é assim que se prospera na Bíblia, tá? Então aquele que prospera através do trabalho, que ajunta aos poucos, esse está honrando a Deus. Mas aqueles que querem jogar na loteria, nos bets, no tigrinho, ficar rico, vão morrer de fome, tá? Esses não ajudam, irmão. Tá? Não sei, não tem nenhum caso aqui que eu conheça, pelo menos, tá? Mas se tiver, já está dada a mensagem, irmãos. Glória a Deus. Então, dessa forma, nós temos que produzir obras. A ausência de obras mostra que nós fazemos do grupo da esquerda, do grupo dos bodes. E as obras de fé mostram que nós fazemos parte do grupo da direita, do grupo das ovelhas, do grupo do reino de Deus, que somos filhos autênticos do Senhor. Amém? Então a fé, ela é a mãe do amor. A fé que não é acompanhada pelo amor está morta, e essa fé não vai te salvar. Então o amor é o fruto da fé. Amém, queridos? Então vamos ser verdadeiros crentes, verdadeiras ovelhas do Senhor, vamos praticar as boas obras, vamos nos importar uns com os outros, vamos crescer nessa palavra. Então, quando você vê o teu irmão aqui na igreja, pergunta como ele está, né? Se importe com ele, manda mensagem, liga para ele, né? E aí nós vamos ser uma verdadeira família de fé. Já estou indo para o final, versículos 41 a 46, que é basicamente o contrário, né? Então diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então eu finalizo enfatizando que o castigo eterno é real, irmãos, tá? O fogo eterno, vejam aqui, foi preparado para o diabo e seus demônios, mas um número gigantesco de pessoas serão enviadas para lá também. Talvez até mais pessoas irão para lá do que para o céu, porque a Bíblia fala que a porta para o céu é estreita, né? São poucos os que a encontram, e a porta para a perdição é larga, espaçosa, e são muitos os que entram por ela. Então dá a entender que o número de pessoas que se perdem é maior do que o número de pessoas que se salvam. E nós precisamos falar sobre isso, né?
Às vezes a gente ouve assim, não fala sobre céu e inferno na igreja, né? Porque isso pode atemorizar as pessoas. Não, nós temos que falar sobre céu e inferno. Jesus falou sobre céu e inferno. Na verdade, a nossa maior expectação, como eu falei, esperança, é um dia estarmos no céu diante do nosso Senhor. Tá? Então essa passagem é uma exortação para que possamos ser salvos e ir para a eternidade com o Senhor. Fala sim de vida eterna e de morte eterna. Vida eterna para os que creem, para aqueles que pela fé foram fiéis e, como eu falei, praticaram as obras esperadas. Mas fogo eterno, castigo eterno para os incrédulos, para os que rejeitaram a mensagem da graça de Deus e, consequentemente, viveram para si mesmos uma vida de egoísmo, de hedonismo, de avareza, de libertinagem, de bebedeiras, de imoralidades. E eu finalizo, então, essa mensagem lendo o texto de Apocalipse, que fala sobre esse momento, sobre o momento do julgamento. Então vamos ver o que Apocalipse fala. Em Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15. Olha só o que João viu. Ele disse assim: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Misericórdia, né, irmãos? Então, que o nosso nome ele esteja escrito no livro da vida. E para isso, a mensagem foi pregada, foi dita. É você crer nessa obra de Jesus, crer nele e essa fé produzir os frutos dignos dessa fé, do arrependimento que você passou, que é o amor. Amém? Vamos ficar de pé.